Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos resolver o exercício 15 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2021, o exame da primeira fase. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Vamos então ler rapidamente o exercício que diz o seguinte. Considere para um certo número real positivo k as funções f e g de domínio fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, definidas por f de x igual a k seno de 2x e g de x igual a k cosseno de x. Sejam num referencial ortonormado do plano A, B e C os pontos de interseção dos gráficos de f e g, sendo A o ponto de menor abscissa e C o ponto de maior abscissa. Sabe-se também que o triângulo ABC é retângulo em B. Determine, sem recorrer à calculadora, o valor de k. Ora, eles falam em pontos de interseção dos gráficos de f e de g. Então, interessa-nos resolver a equação f de x igual a g de x. Ou seja, k seno de 2x é igual a k cosseno de x. Se dividirmos ambos os membros por k, ficamos com seno de 2x igual a cosseno de x. Agora, vocês têm no vosso formulário do exame uma identidade trigonométrica que diz o seguinte. Seno de A mais B é igual ao seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Ora, se eu tiver o seno de x mais x, ou seja, o seno de 2x, não é? Isto vai ser igual a 2 seno de x cosseno de x. Ok? Então, ficamos com 2 seno de x cosseno de x, 2 seno de x cosseno de x, igual a cosseno de x. Agora, depois de passar o cosseno de x para o primeiro membro da equação, colocamos o cosseno de x em evidência e ficamos com 2 seno de x menos 1 igual a 0. Assim, o cosseno de x é igual a 0 e o cosseno de x é igual a 0 ou 2 seno de x menos 1 é igual a 0. Ou seja, o cosseno de x é igual a 0 ou o seno de x é igual a 1 meio. Como é que nós determinamos as soluções destas equações? Ora, o cosseno de x é igual a 0 quando o x é igual a π sobre 2 mais kπ. Ok? Com o k pertencente a z. Para além disso, tínhamos que o seno de x é igual a 1 meio. Quando é que o seno de x é igual a 1 meio? Quando o x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, com o k pertencente a z, ou ainda com o x igual a π menos π sobre 6, ok? Portanto, 5π sobre 6 mais 2kπ, com o k pertencente a z. Ora, eles tinham dito que A, B e C eram os pontos de interseção dos gráficos de f e de g. Ora, em que A é o ponto de menor abscissa e C é o ponto de maior abscissa. Eu sei que esta
a equação f de x igual a g de x vai ter três soluções. Portanto, há a abscissa de A, a abscissa de B e a abscissa de C. Sim? E então vamos lá começar a substituir os valores de k. Vou começar por substituir k por 0 e não se esqueçam, as nossas soluções têm que pertencer ao domínio. Portanto, menos π sobre 2 a π sobre 2. Assim, se o k for igual a 0, o x é igual a π sobre 2. E esta tem mesmo que ser solução. Tem mesmo que ser solução. Porquê? Porque é o maior valor daquele intervalo. Portanto, do domínio, não é? É o maior valor do domínio. Ou x é igual a π sobre 6. E π sobre 6 pertence ao intervalo, portanto, ao domínio da função. Portanto, também sabemos que vai ser outra solução. Mas não sabemos se é a abscissa de A ou se é a abscissa de B. Portanto, π sobre 2 é a abscissa de C. Ok? Ora, ou x é igual a 5π sobre 6. Mas 5π sobre 6 não pertence ao domínio da função. E por isso não é a solução da equação. Se fizermos o k igual a 1, nós vamos obter x igual a menos π sobre 2. Que curiosamente é o menor valor possível do domínio. E por isso também será solução. E por isso já temos as três soluções da equação f de x igual a g de x. Ok? Menos π sobre 2 é a abscissa de A, π sobre 2 é a abscissa de C e π sobre 6 é a abscissa de B. Ora, nós tivemos a ver que o ponto A tinha de abscissa menos π sobre 2. Então, a ordenada do ponto A, se é um ponto de interseção entre os gráficos f e g, é igual a g de menos π sobre 2. Ou, se preferirem, f de menos π sobre 2 também dá. O ponto da abscissa B, o ponto B, tem de abscissa π sobre 6 e, portanto, a ordenada é g de π sobre 6. Relativamente ao ponto C, tem de abscissa π sobre 2 e a ordenada é g de π sobre 2. Assim, vamos calcular g de menos π sobre 2, que é k vezes cosseno de menos π sobre 2, que é 0. G de π sobre 6 é k vezes o cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. E por isso é raiz de 3, 2k. Ok? O valor de g de π sobre 6. Já C, relativamente ao ponto C, g de π sobre 2 também vai ser igual a 0. Então, quais são as coordenadas destes três pontos? O ponto A. Portanto, o ponto A vai ter de coordenadas menos π sobre 2, 0. O ponto B vai ter de coordenadas π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, k. E o ponto C vai ter de coordenadas π sobre 2, 0. Ora, agora, se vocês forem ao enunciado, diziam que o triângulo ABC é retângulo em B.
O que é que significa o triângulo ser retângulo em B? Significa que, portanto, temos aqui este ângulo de 90 graus e, portanto, o ponto B vai ser este. E digamos que este é o A e este é o C. Então, como é que eu vou determinar o valor de K, que é o nosso objetivo? Vocês reparem que o produto interno entre o vetor BA e o vetor BC é igual a zero. Ou seja, estes dois vetores são perpendiculares. Para isso, nós vamos calcular, então, as coordenadas destes dois vetores. Ora, a coordenada do vetor BA é A menos B. E a coordenada deste vetor vai ser menos π sobre 2, menos π sobre 6, raiz de 3 de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, k, sim. Já o vetor BC, aliás, ainda posso simplificar mais, vamos ficar com menos 2π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2, k. Já o vetor BC vai ter de coordenadas C menos B, ou seja, π sobre 2 menos π sobre 6, a primeira coordenada, e a segunda, raiz de 3 sobre 2 vezes k. Isto é como quem diz π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 k. E agora temos aqui a nossa equação. O produto escalar entre BA e BC é igual a zero e a resolvê-la em ordem a k. Portanto, temos que menos 2π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 k, e depois temos π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 k, e o produto interno entre estes dois vetores é igual a quê? É igual a menos 2π ao quadrado sobre 9 mais 3 quartos de k ao quadrado. Isto tem de ser igual a zero. Assim, eu vou ter que 2π ao quadrado sobre 9 mais 3 quartos de k ao quadrado, aliás, vai ser igual a 3 quartos de k ao quadrado, e que 8π ao quadrado sobre 27 vai ser igual a k ao quadrado. Ora, esta equação tem duas soluções, mas o enunciado dizia, logo no início, que se tratava de um número real positivo. E assim só nos interessa a solução positiva. Pelo que o k será igual à raiz quadrada de 8 sobre 27, tudo dentro da raiz, vezes π. Neste vídeo é tudo. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de ver os restantes vídeos que nós temos no canal de exercícios de exames nacionais. Grande abraço e vemos no próximo vídeo.